Senhor. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa alguma imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu e noticiou ao seu marido, e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim o outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e foi aquele homem e disse-lhe: Eis tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E ouviu-se o anjo maravilhosamente, observando Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de alimentos, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo, de quando em quando, para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Amém. Oremos ao Senhor, irmãos. Deus, tenha misericórdia de nós esta manhã, porque estamos diante de um texto que anuncia o nascimento de um filho glorioso que viria libertar Israel. Não podemos deixar de lembrar que foi assim que veio o teu filho. Um anjo anunciou a José e a Maria que um filho nasceria e ele seria chamado Emanuel, o Senhor é conosco.
o libertador de Israel. Portanto, não estamos diante de uma narrativa sobre Sansão, nem sobre um acontecimento miraculoso simplesmente, mas estamos diante do anúncio do teu evangelho. Por isso, nós te pedimos, Senhor Deus, capacita, Senhor Deus, o ministro da tua palavra, para ser claro, Senhor Deus, na exposição do texto, fazendo aplicações devidas, fiéis, Senhor Deus, à tua palavra, mas que venham profundamente a nos impactar, que venham, Senhor Deus, a estremecer o nosso coração, de todos nós, porque nós precisamos disso. Que a tua lei nos fira, que a tua graça, Senhor Deus, nos cure. Por amor do teu Filho, nós te pedimos. Abençoa-nos esta manhã, ó Deus. Amém. Uma das maiores dificuldades que o ser humano tem é de se render à vontade de Deus. É de não querer que a minha vontade, a minha lei, as minhas preferências, o meu tempo, o meu modo de fazer as coisas prevaleça. Mas que prevaleça a vontade, o tempo, o modo, a forma do Senhor. É uma luta do nosso coração. Nós vamos ver isso com mais clareza ainda hoje pela noite, quando estivermos diante do texto de Romanos, capítulo 7, quando o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz: a lei do Senhor está dentro de mim, mas dentro de mim há também um velho homem que se levanta contra essa lei, a lei da carne, a lei do pecado. E uma grande tensão há dentro de nós, porque não conseguimos fazer a vontade do Senhor, mas queremos implantar a nossa vontade, o nosso modo, o nosso tempo, o nosso jeito e a nossa lei de fazer as coisas. Aqui nós temos, por um lado, um povo rebelde, um povo que todas as vezes que Deus ouve as suas orações, o pedido de perdão, o clamor por um libertador, Deus atende. Mas esse povo continua fazendo o que é mal. E do outro lado, Juízes 13, nós temos uma personagem principal, que é uma mulher, um ser humano que já não tinha grande preponderância ali no meio do povo, né? Nunca foi líder, né? Coisa dessa natureza, mas tinha o seu trabalho glorioso em casa, com seus filhos, com o seu marido. Mas essa mulher não tinha nem isso. Se você observar, ela nem nome tem no texto. Ela é a mulher de Manoá. Ela é uma mulher sem nome. Ela é uma mulher sem glória. E ela é uma mulher sem filhos. Ela é uma mulher estéril, que o nome dela não é revelado, mas está disposta a fazer a vontade do Senhor. Do outro lado, um povo que teima em fazer a sua própria vontade, de acordo com a sua maneira, no seu tempo. O texto começa dizendo justamente isso. Observe, verso 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Eles fizeram mais uma vez, reiteradas vezes o povo de Israel faz o que é mal aos olhos de Deus. Tome essa expressão. Não é que eles faziam aos seus olhos o que é mal. Não é isso. É que eles faziam o que era mal aos olhos de Deus. Porque de fato é o que importa. Não é o que eu acho. Não é o que eu penso a respeito do que é bom ou mal, certo ou errado. Não é a minha lei. Não é o que eu penso ser pecado ou não ser pecado. Mas é o que eu faço diante dos olhos de Deus. O que deveria nos importar não é o que o outro acha. Não é o que eu acho. Mas é o que Deus acha. Não é o que a sociedade acha, não é como as pessoas vivem, como elas criam seus filhos, como elas casam e se dão em casamento, mas como Deus
quer que nós façamos todas essas coisas. Porque haverá um contraste muito grande aqui a partir do capítulo 13. O último juiz de Israel, Sansão, o último grande juiz de Israel, ele é levantado num tempo em que as pessoas faziam o que era mal aos olhos de Deus. Mas depois de Juízes 13, se nós lêssemos aqui até o final dos capítulos que ainda existem, para chegarmos no final do livro, os irmãos vão perceber que a expressão que mais se repete é: Israel fazia o que estava no seu coração. Israel agia diante dos seus próprios olhos. Israel fazia o que era bom diante dos seus próprios olhos. É um contraste demarcado aqui entre o que eles faziam diante dos olhos de Deus com o que eles faziam diante dos olhos deles. E o que é que demarca essa diferença? Até aqui, ainda é o que eles faziam diante dos olhos de Deus, era mal. Eles estavam ainda sob lei. Eles tinham um juiz, eles tinham um ministro, eles tinham um rei. Para que em cada momento em que Israel se levantava contra a lei de Deus, o rei dissesse, apontando o seu pecado: arrependam-se. Mas a partir de agora não, eles vão fazer o que é melhor aos seus próprios olhos. Uma outra expressão muito conhecida no livro de Juízes é: cada um fazia o que estava no seu coração. A partir de agora, cada um fará o que está no seu coração. Que tema que deveria nos humilhar, irmãos. Porque até hoje nós somos assim. Nós queremos fazer o que está no nosso coração. O que é bom diante dos nossos olhos. Então eu vou casar de acordo com o que os meus olhos dizem. Eu vou me casar se a moça for bonita, se ela for vistosa. Aí eu não me importo com o caráter dela, com a espiritualidade dela, se ela é crente de verdade, se ela não é. O que importa é que ela é bonita, ela é boa aos meus olhos. Eu vou ter filhos e vou criá-los com o que eu acho que é bom diante dos meus olhos, não o que diz a lei de Deus. Eu vou tratar minha esposa não como diz a palavra de Deus, que eu deveria morrer por ela todos os dias, como Cristo morre pela igreja, mas eu vou me satisfazer nela. Eu vou usá-la. Porque é isso que o mundo ensina. Isso é bom aos meus olhos. E a esposa vai usar o marido. E a esposa não se submeterá ao marido. A esposa não obedecerá ao marido. Por quê? Porque é o que diz o mundo. É o que é bom diante dos olhos de uma mulher ímpia. Por quê? Porque não fazer isso, é o mesmo que entrar no ciclo onde essa mulher sem nome entrou. Você não vai ser bem visto pela sociedade. Você não terá um nome. Você não terá o que mostrar à sociedade. Mas para a mulher de Manoá, isso não importava. Tudo o que importava a essa mulher era fazer a vontade do Senhor. Mas se eu vou ter um nome, eu não vou ter um nome. Se vão gostar de mim, se não vão gostar. Se vão dar algum tipo de reconhecimento para mim ou não vão. Eu não estou preocupado com isso. O que me importa é que eu estou fazendo a vontade de Deus diante dos olhos dele. Então a contraposição do texto é essa. Israel andava diante dos olhos de Deus fazendo o que era mal. E era um povo que tinha um nome reconhecido em todo mundo. Mas a mulher de Manoá, que nem nome tinha, estava preocupada em fazer a vontade do Senhor. Perceba que até agora eu nem falei no nome de Sansão. Sansão só vai aparecer no final do texto. O texto é sobre ele, é sobre a chegada dele, o anúncio do nascimento de Sansão. Mas a mulher que é usada para ter Sansão é uma mulher santa. Um menino que vai nascer com o anúncio de um anjo, um menino que é chamado libertador de Israel, de uma mulher que não tem um nome conhecido. Olha como é que nós não vamos nos lembrar do nascimento de Cristo.
Como é que a gente não se lembra do nascimento de Cristo? Anunciado pelo anjo. Virá o libertador de Israel. Mas ele não virá do céu para a terra. Ele nascerá de uma mulher. E que mulher vai dar à luz? É uma mulher gloriosa, uma rainha, uma senhora conhecida, alguém da sociedade. Não é Maria. É uma Maria qualquer que estava lá. Mas uma mulher santa, uma mulher que preservava o seu nome, ainda que não tivesse um nome conhecido. Temente a Deus. Que faz um cântico nos evangelhos, chamado Magnificat, onde ela diz: seja feita a vontade do Senhor, meu Salvador. Quando ela ouve a voz do anjo, ela diz: seja feita a vontade do Senhor, meu Salvador. Esta honra é devida a Maria, porque é uma mulher escolhida por Deus, uma Maria. Quantas mulheres na Bíblia foram escolhidas por Deus para terem filhos depois de um período longo de esterilidade? Eu me lembro agora de Sara, eu me lembro de Raquel, de Rebeca, de Ana. Eu me lembro de Isabel no Novo Testamento. Quantas e quantas mulheres, a expectativa de ter um filho, de conceber. E é óbvio que a expectativa do Antigo Testamento não é a mesma expectativa do Novo. Porque no Antigo, irmãos, havia uma promessa que dizia: virá o Filho de Deus, nascerá por meio de uma mulher. Os profetas diziam isso. Desde Gênesis 3,15 foi dito que nasceria um menino que esmagaria a cabeça da serpente. Você imagina, toda vez que uma mulher engravidava, a expectativa que ela tinha: será que virá o Redentor? Será que é o Messias que está aqui sendo gerado dentro da minha barriga? Dentro do meu ventre? No Novo Testamento, nós não esperamos, né? As famílias não esperam um Messias na barriga. Mas elas esperam pequenos cristos, cristãos, que estão sendo gerados na barriga, que vão vir a esse mundo como flechinhas contra o mundo. Então, ainda que a expectativa seja de natureza distinta, ela tem objetivos muito semelhantes. Viria o Redentor, nascerá agora o Filho do Redentor. Nascerá aquele que vem para lutar contra esse mundo no nome do Redentor. Então, por isso que a expectativa é muito grande. Mas as irmãs que têm dificuldades em engravidar devem lembrar: não é do meu jeito, não é na minha hora, não é no meu tempo, não é da minha forma, não são quantos eu quiser, é quantos Deus quer dar. Na hora que Ele quer dar, se Ele quiser dar. Porque senão você vai criar uma lei para si mesmo e você vai começar a julgar tudo de acordo com a tua lei. E vai entrar na lista dos que fazem o que é mal diante dos olhos de Deus. Ou você pode ser como a esposa de Manoá, que mesmo sendo sem nome, esteve sempre disposta a se submeter à vontade de Deus. Até que Deus lhe deu um filho. Até que Deus lhe deu um filho. O texto diz assim, verso 1: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal ao Senhor, aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Veja, desde o último juiz até agora, eles estão sofrendo por 40 anos na mão dos filisteus. E o que me chama a atenção na leitura do texto é que em todo o texto Deus promete levantar um libertador, Deus faz Sansão nascer de uma mulher estéril, mas não há menção no capítulo inteiro de uma oração, de uma súplica, de um pedido de perdão de Israel. Nenhum. Nenhum sequer. Sabe por quê?
Porque Israel se acostumou a viver sob a servidão dos filisteus. Que coisa terrível, irmãos. Eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor e eles já nem mais se perturbavam com a situação de cativeiro que estavam. Essa é uma das formas, irmãos, de nós tomarmos a maneira, a forma do mundo de pensar, de agir. E é por isso que o apóstolo Paulo, depois de uma longa fala do capítulo 1 ao capítulo 11, lá na carta aos Romanos, explicando cada doutrina, mostrando a salvação para judeus e gentios. Ele glorifica a Deus no final do capítulo 11. E no início do capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a esse mundo. O que é conformar? É tomar a forma de. Isso é se conformar. Porque eu expliquei racionalmente a nossa fé. A fé que eu acabei de explicar tem que tomar a mente dos irmãos, o coração dos irmãos, para que vocês não tomem a forma do mundo. A gente não toma a forma do mundo porque um dia a gente teve uma conversa com o ímpio, não. Isso é loucura. Alguns crentes, por falta de sabedoria, de não ter contato nenhum com o mundo. Isso é impossível. O apóstolo Paulo, mesmo o apóstolo Paulo que lá no capítulo 12 de Romanos escreve isto que eu acabei de citar, é o que também diz na carta aos Coríntios, que seria impossível. Eu não estou rogando para que vocês saiam do mundo, se afastem do mundo, mas principalmente, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, em relação àqueles que são, segunda carta, perdão, aos que dizendo crentes não são, estes vocês não sentem nem na mesa. Mas com os demais é impossível. Então não é isso que Deus está mandando. Mas eu preciso ter uma relação com o mundo diferente. Não sou eu que sou impactado pelo mundo. Nós estamos aqui para influenciar o mundo. Não é a nossa casa que vai receber influência do mundo. É a nossa casa que vai influenciar o mundo. Mas isso só é possível se a nossa mente estiver conformada a Deus. Senão, nós vamos voltar aqui para a situação de Israel. 40 anos no cativeiro, mas estava tudo bem. Estava tranquilo. Os crentes estão, muitas vezes, tão anestesiados, tão inertes diante da situação do mundo, que a gente não consegue mais perceber as loucuras do mundo. Meus irmãos, o mundo jaz no maligno. As pessoas estão adoecidas em suas almas. Os seus pensamentos estão corrompidos. E isto, evidentemente, corrompe tudo. O modo como eles trabalham, o modo como eles fazem negócio, o modo como eles casam, o modo como eles tratam suas esposas e as esposas dos seus maridos, o modo como criam filhos, nada disso há de bom. O que eles pensam, o que eles agem e como eles agem está corrompido. Mas nós damos guarida ao que o mundo tem para falar para os crentes. Evidentemente, fazendo uma ressalva, existe algo chamado graça comum, de onde, em algum momento, um relance há de sabedoria entre os ímpios. É verdade. É verdade isso. Mas os crentes têm que ter muito cuidado para não se conformar ao pensamento mundano. Porque uma coisa é um ímpio ter algo de bom tendo sido usado por Deus para falar e no modo de agir. Outra coisa é eu me conformar ao modo como os ímpios agem e falam ordinariamente. Porque se nós não tivermos esse cuidado, a possibilidade de a gente passar 40 anos, 50 anos, até o final da vida, pensando e agindo como ímpio, sem isso nem nos fazer mal, é muito grande.
como fez Israel, por 40 anos, sob o domínio dos filisteus. O texto continua, verso 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Muito provavelmente essa mulher, ela estava angustiada por não ter filhos. E é por isso que o anjo aparece a ela sempre. Perceba, a primeira vez aparece para ela. Aí ela corre e vai dizer ao marido, Manoá. Aí Manoá ora e diz: Senhor, que o anjo fale conosco novamente. Quando o anjo aparece de novo, não aparece para ele, aparece para ela. Deus dá dignidade às mulheres, porque Ele nos fez homens e mulheres à imagem e semelhança do Criador. Deus não fala só com os homens, Deus fala com as mulheres também. Deus dá essa honra à mulher de Manoá, uma mulher sem nome, mas não sem Deus. Uma mulher sem filhos, mas não sem Deus. Mulheres sem nome e sem filhos não são necessariamente mulheres sem Deus. Deus está também com as estéreis. Ou pelo menos no tempo em que elas estão ainda estéreis. A aflição da mulher, a angústia da mulher de Manoá. E veja, sei lá o que é que passou na cabeça dela, se ela algum dia ela reclamou, se algum dia ela ficou insatisfeita, se ela de algum modo reclamou com seu marido porque não tinha filhos. Mas o anjo não está ali para massacrar aquela mulher, para pisar na cana quebrada, nem naquela que ainda fomega, como diz a palavra de Deus nos evangelhos, mas para dar esperança. Orem, mulheres, busquem a Deus, falem com o Senhor. Deus fala com as mulheres, como este anjo falou com a mulher de Manoá. E disse: você era estéril até hoje, não será mais. Ordinariamente, as mulheres têm filhos pela providência de Deus. Mas essa mulher teve filho pela promessa de Deus. Sara teve filhos pela promessa de Deus. Maria teve filhos pela promessa de Deus. Nascerá um filho. Veja, tu és estéril até hoje, não serás mais. Então as mulheres precisam orar e pedir para que um dia o Senhor possa dizer isso também. E acalmará o coração da aflita. A oração do justo tem muito poder nos seus efeitos. Essa mulher era uma mulher de oração, que se resignava sozinha para orar. E foi na solidão que o anjo falou com ela. Mas ela tem uma outra grande característica. Veja o verso 6. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho, agora pois não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa alguma imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Verso 10. Apressou-se, pois, a mulher, e correu e noticiou a seu marido, e disse-lhe: eis que aquele homem veio a mim, o outro dia me apareceu. Ela tem uma experiência com Deus. Ela é uma mulher de oração, ela própria. Mas ela não esconde nada do marido. É como diz nos livros, nos textos poéticos:
O coração do marido confia nela. Ela não é uma mulher misteriosa. Ela não é uma mulher de segredos com o seu marido. Ela conta para o marido. Mas ela não só conta, o texto diz, ela corre para contar. Que coisa terrível são os casais que não conversam. Eu não estou falando aqui de diálogos, né? Qualquer detalhe da vida, corre para contar ao teu marido. Isso está mais para fofoca do que para outra coisa. Nós estamos falando aqui de questões sérias a respeito da vida da família, da vida espiritual da mulher, dos conflitos da mulher. Ela vai contar para quem? É terrível, porque a mulher, em vez de contar ao marido, ela conta a uma outra amiga, a uma irmã da igreja, a um outro homem, mas não conta o marido. Quando ela faz esse caminho sempre, uma mulher contando para outra os problemas da vida dela, as aflições, as angústias, ela corre para contar à amiga. Ela está usurpando a posição do marido dela. A amiga está fazendo isso. E ela está desviando a atenção que deveria ser só do marido dela. E é óbvio que em algumas circunstâncias a gente pode conversar com um amigo. É claro que isso é possível. Mas, via de regra, as mulheres têm no seu marido aquele que vai tirar as suas dúvidas, as aflições do coração. Corra e vai dizer ao teu marido. Corre e vai conversar com teu marido. Mas pior do que conversar com amiga é achar que existe algum homem amigo. Eu vou conversar com meu amigo. Ele me entende. Veja, essa história de que mulher não pode ter um homem amigo, isso é coisa retrógrada, isso é uma coisa do passado, isso não existe mais. Quantos e quantos casais cometeram adultério porque foram contar problemas de casa para os seus amigos de outro sexo? Mulheres contando a um homem e homem contando a uma mulher. Não se conta problema de casa para ninguém, via de regra é assim. Nem para pai, nem para mãe, nem para tio, nem para avó, nem para amigo, nem para amiga. Problemas de casa são resolvidos em casa. Aí você pode se perguntar, mas pastor, existem problemas de casa que não tem como ser resolvidos em casa, porque já passou do limite. Aí Deus deixou um caminho seguro, um caminho bíblico, um caminho sábio, onde eu vou poder me abrir, estando debaixo da jurisdição de autoridades, não do meu igual. Você percebe? Por que você fala para o teu amigo? Talvez ele vai lhe dar um conselho, mas e se a situação for tão grave que necessite de uma punição? Quando você fala isso para um igual, a história morreu ali. Mas quando você fala para um superior, o que é que está acontecendo? Ele tem responsabilidade e poder para punir a parte que esteja transgredindo a lei. Então, falar para os pastores da igreja, buscar o conselho da igreja, em casos graves, onde a casa já não está mais sabendo o que fazer, os membros da casa se perderam, nem é fofoca, nem é falta de sabedoria. Muito pelo contrário, é sábio, é justo, é bíblico, é santo, porque você está procurando sabedoria de onde há sabedoria e de onde há autoridade para tratar o caso. É por isso, irmãos, que as relações entre pastores e ovelhas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco na Escola Bíblica Dominical, na preparação a respeito dos ofícios de Cristo. É por isso que essa relação precisa ser longa. É por isso que nós não devemos estar trocando pastores, presbíteros. Sempre que for possível, nós devemos estar com eles longamente. E as famílias não têm que estar pulando de uma igreja para outra igreja, porque nunca esse vínculo vai ser feito. Não é simplesmente desembarcar numa igreja e sair contando tua vida para o presbítero da igreja, você nem sabe quem é.
Mas ao longo do tempo, à medida que essa relação de confiança é gerada, eu posso falar com o meu presbítero, eu posso saber, dali virá sabedoria. Mas as relações mais simples, mais ordinárias, corre para conversar com teu marido, mulher. Não vai conversar com tua amiga, por mais boa vontade que ela tenha. Conversa com teu marido. Não havendo possibilidade do teu marido te ajudar, conversa com os presbíteros da igreja. Não expõe tua casa. Isto é sabedoria, isto é prudência que a lei de Deus nos ensina. Mas há um detalhe também na fala do anjo que ele diz. Ela repete, né? Ele fala ali no verso 5, não passará pela cabeça dele navalha, ele não poderá beber bebida forte, nem vinho, e também não pode comer coisa imunda. Isso é uns 4 pontos do chamado voto de Nazireu. O voto de Nazireu não era um voto obrigatório para todos os israelitas que nasciam. Não era assim. O voto de Nazireu era um voto de consagração. Alguns homens da Bíblia tinham esse voto. Então eles eram proibidos. Veja, coisas que eram lícitas lhes eram proibidas, porque eles eram homens mais consagrados ao Senhor. Nem os sacerdotes, os pastores da igreja, nem os reis, nem os profetas, não necessariamente tinham um voto de Nazireu. Então, coisas que eram possíveis, que eram justas, lhes eram proibidas, como cortar o cabelo. O que é que, se alguém quer impor aqui uma lei a respeito do vinho, precisa lembrar que também não vai poder cortar o cabelo. Também não vai poder comer porco, coisa imunda. Todos os animais ali que estavam proibidos na lei de Deus. Então, se seu ponto aqui é dizer, está vendo aí, é proibido beber vinho, então não corte o cabelo, não coma porco. Não pode beber bebida forte, nenhuma, de nenhum tipo. Obviamente, isso não é a lei de Deus. Mas um voto específico para uma causa específica. Este menino que vai nascer será consagrado ao Senhor. Só que esta parte do voto nem era para Sansão ainda. Ele vai ter que cumprir estes requisitos, mas a mãe dele também. Só que a mãe dele, ela foi proibida disso por conta da gravidez. Porque ela já estava preparando, se consagrando para isso. Ela tinha agora responsabilidades que ela não tinha antes. Porque o que estava sendo gerado ali era um filho de Deus. As mulheres que passam anos e anos pedindo a Deus para ter um filho. Os homens que oram para que suas mulheres engravidem. Principalmente quando é o primeiro filho. Precisam estar preparados porque a vida vai virar de cabeça para baixo. Não é mais a mesma vida. Existe uma vida chamada vida de solteiro, existe uma vida chamada vida de casado e existe uma outra vida chamada vida de casado com filhos. A partir da notícia que uma mulher tem de que está gerando um filho, ela imediatamente muda a dieta, muda o que come, o que bebe, como se veste, como anda, como pensa. As suas responsabilidades, elas se amontoam só com a notícia de uma gravidez. Ela vai contar para o marido alegre, mas ela diz também, veja o tanto de responsabilidade que eu tenho a partir de agora. As mulheres, especialmente as cristãs, elas devem entender isso. A maternidade é uma grande responsabilidade. Ter um filho, gerar um filho, exige grandes responsabilidades. Cuidado com a alimentação, o cuidado com o físico, cuidado superior agora com a vida espiritual. Cuidado com o marido. Não é para desprezar o marido por conta do filho. Pelo contrário, foi por meio do teu marido que veio o filho. E será o teu marido que vai te ajudar a criar teu filho. Então são muitas as responsabilidades que se amontoam com o anúncio de um filho. E que bom para as mulheres poder correr
e falarem para os seus maridos, para dividirem a carga com eles. Maridos, quando suas mulheres correrem para dizer uma notícia a vocês, seja o nascimento de um filho, ou seja a aflição que ela está passando, a dificuldade, às vezes para a gente parece uma grande bobagem, né? Porque as mulheres, elas têm essa... É da natureza da mulher, ela pensar em 1 milhão de implicações de uma coisa que é simples. É porque isso, e vai dar aquilo, e vai dar aquilo outro. Mas o homem tem que ter sensibilidade, sabedoria, discernimento, para primeiro ouvir. E a gente fica ouvindo, dizendo assim, meu Deus do céu, que bobagem. Tão fácil de resolver. Mas a sensibilidade do marido está em ouvir. E entender, dizer, realmente, eu entendo sua angústia. Mesmo não entendendo, mas eu entendo. Ir lá e dar com a sabedoria do homem, dizer, faça isso. E a mulher sai dizendo, que maravilha, um homem sábio. É da natureza do homem ter essa capacidade de ser mais objetivo. Mas se tu não corre para falar com o teu marido, mas vai falar para outra mulher, ela vai levantar outras e outras, muitas implicações, e isso vai gerar um ciclo sem fim. Fala para o teu marido. Conversa com o teu marido. E quando o problema for com o teu marido, conversa com os pastores da igreja. Mas continua o texto, veja, verso 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E que casal maravilhoso é esse, irmãos? Eu fico impressionado com Manoá e sua esposa. A sintonia que eles tinham é uma coisa impressionante. Ela orava, Deus falava com ela, ela corria para falar com o marido. O marido, em vez de ficar pensando em 1 milhão de coisas, o que é que vai acontecer agora com o nascimento dessa criança? Ele para, ouve e vai falar com Deus. E vai procurar a sabedoria de Deus. Mas a oração dele, preste muito bem atenção nas palavras que Manoá usou. Ele diz, ó Senhor, nos ensine o que devemos fazer ao filho que há de nascer. Porque ele poderia ter perguntado, quem será esse menino? Qual o nível de importância que ele vai ter? O Senhor disse que ele é um libertador. Libertador como? É um rei, é um juiz, é um profeta, é um sacerdote. Quem é esse menino? Porque esse é o pensamento dos que estão ainda cativos aos filisteus. Que tem um pensamento conformado ao mundo. O que vai ser meu filho? Doutor? Engenheiro? Empresário? Quem vai ser ele? Senhor, me diga quem vai ser ele. E o Enem? Ele vai passar no Enem? Em que lugar? Vai fazer medicina? Vai ser público ou particular? Ele não está nem aí para isso. Como é que eu vou educar esse filho que o Senhor disse que vai me dar? A preocupação é, meu Deus, e agora? Me ensina a educar meu filho. Porque eu não sei. O que é que te preocupa quando tu olha para o teu filho? O que é que angustia realmente teu coração? Será que eu vou ter dinheiro para pagar a escola esse mês? É claro que isso angustia. Será que esse caminho que ele está seguindo aí de estudo é o melhor caminho? Acho que eu vou botar ele no inglês, acho que eu vou botar agora no francês, acho que eu vou botar no alemão, acho que eu vou botar... Esse menino, ele é um gênio, esse menino precisa ser um doutor, vai se destacar na sociedade. Não pode ser o primeiro interesse dos pais. A nossa oração tem que ser como a de Manoá. Ensina-me, Senhor, o que fazer com esse filho que o Senhor me deu. E por que essa preocupação? Primeiro, porque eu não sei. Naturalmente, os homens e mulheres não sabem como criar filhos. Mas, em segundo lugar, é porque existe outra coisa que eu sei.
um dia eu vou ter que dar contas a este filho diante do Senhor. E o Senhor não vai querer saber se ele foi doutor, engenheiro, médico, empresário. Deus não quer saber disso. Deus quer saber o teu filho se rendeu ao meu filho, beijou o meu filho. É isso que importa. Aí Deus ouviu a oração, verso 9, Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez, a mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu e noticiou seu marido, e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e foi aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: eu sou. Toda vez o anjo não fala para o marido, fala para a mulher. E quando ele fala a segunda vez que ela corre para chamar, ele quer ir lá no anjo. E ele tem que seguir a mulher. Quando o homem percebe que a mulher está certa, ele deve segui-la. Não é vergonhoso seguir uma mulher quando está certa. Abraão um dia ouviu a sua mulher e se deitou com a sua serva. O Senhor disse: você pecou porque você ouviu sua mulher. No outro dia, Sara disse: despede essa mulher com o seu filho e fica comigo. Abraão não queria despedir a sua concubina. Deus diz: você pecou porque você não ouviu sua mulher. Abraão ficou: peraí, o senhor resolve, o que é que o senhor quer da vida? Eu ouço ou não ouço? Ouça com discernimento. A mulher disse: o anjo está ali, está querendo falar conosco. Vamos lá. Um homem sábio sabe, inclusive, a hora de ouvir e não ouvir a sua mulher. De dizer: não, agora não te ouço, agora não é hora, você está errada. Mas quando a mulher está certa, é auxiliadora idônea. A idoneidade da mulher não é simplesmente honestidade, é mais do que isso, é adequada. Deus te deu, homem, uma auxiliadora adequada. Ouça a tua esposa quando ela está certa. Siga quando ela está certa. É para o bem da nossa casa. Não adianta ter orgulho, e aí sim machismo. Mas ouvir as esposas quando elas estão certas é adequado. Aí esse anjo, qual é a grande questão agora? Veja no verso 11. Estou aquele homem que falou a esta mulher, como ele se refere ao anjo? Estou o homem. E por que ele se refere como homem? Porque quando ela descreveu, volte comigo por favor, no verso 6, ela disse assim: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima. Não perguntei de onde era, nem quem era o nome dele. Mas ele parecia com um homem. A figura dele era com um homem, mas era um homem terribilíssimo. Não era um homem normal, parecia até um anjo. Aí, quando ele vai falar com o anjo, ele diz: tu és o homem que minha mulher viu. Homem? E veja como é que este homem responde. Verso 11. Eu sou. Eu sou. Depois Manoá vai perguntar o nome dele. Mas não atentou que ele já tinha dito o nome. Quem era o anjo? Eu sou. Verso 18. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? A insistência no nome. Eu já disse, eu sou. Aí não, mas eu quero saber o nome. Eu sou. Diga o nome. Meu nome é maravilhoso. É impossível não lembrar Isaías capítulo 9, verso 6. Maravilhoso conselheiro. O menino nos nasceu e ele será chamado maravilhoso conselheiro. Salmo 139, abra comigo.
A partir do verso 1. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe estendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda alguma palavra na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. O conhecimento de Deus é como ele, maravilhosíssimo. Eu não posso conhecer. Por isso que o anjo disse lá, é porque você quer saber meu nome? Eu sou incompreensível. Eu sou maravilhoso. É isso que quer dizer a expressão maravilhoso. Eu sou tão superior. Eu sou transcendente. Eu estou acima de você. Eu sou ilimitado. Vocês são limitados. Como é que você quer saber meu nome? Eu já disse, eu sou. Te basta saber. O eu sou está diante de você. Outra prova que esse anjo do Senhor era a própria segunda pessoa da Trindade. Verso 19, voltando lá para Juízes 13. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente observando a Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre os seus rostos. Eles começaram a entender o que tem um nome maravilhoso. Ele diz, eu não vou comer com vocês. Eles ofereceram, inclusive, uma refeição. Ele disse, eu não vou comer com vocês. Mas vocês vão oferecer a Deus um holocausto. Quando eles oferecem um animal, quando a chama começa a se levantar, o anjo entra na chama e sobe. O anjo é como se fosse a oferta. O anjo é o Cordeiro de Deus. Eles percebem tão bem isso, que eles estão diante de Deus, que eles caem no chão, com o rosto na terra, como se faz quando está diante do Senhor. E aí Manoá chega à seguinte conclusão, verso 21. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. O anjo, não é um anjo do Senhor, é o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos porque temos visto a Deus. A segunda pessoa da Trindade apareceu diante deles. E era como o filho do homem. Terribilíssimo. E ao mesmo tempo maravilhoso. Digno de honra e glória. Mas de temor e respeito. Eles se jogam no chão. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai nascer um filho que é o libertador de Israel. Mas quando Sansão nascer, vocês vão ver. Nas próximas histórias que veremos, nos próximos capítulos, Sansão era um pecador. Ele não podia ser o Salvador. Ele era um Salvador de Israel. Sansão morre, o povo volta para o pecado. Aí nós vamos findar os capítulos de Juízes, vão para Ruth. Ruth é a esperança de salvação, o Redentor, Boaz. Como é que termina o livro de Ruth? Capítulo 4 de Ruth, vai nascer Davi. Quem é Davi? O rei libertador de Israel. A esperança nasce novamente. Aí Davi nasce. Quando Davi nasce e começa a reinar, pecador. Israel volta para o cativeiro. Até que nasce o filho de Davi, o anjo do Senhor, o libertador de Israel, o filho do homem, o sol da justiça. Veja, o nome de Sansão é Sol, pequeno sol. Nascerá o sol da justiça. A esperança do nascimento de um filho era a esperança da justiça vencer o pecado. Era a esperança de que nós fôssemos libertos do pecado. Que alegria, irmãos, é que nós não esperamos mais o nascimento de um filho
para termos a libertação do pecado. Mas aqueles que não têm Cristo devem esperar que esse filho nasça em si. Que eles beijem esse filho, honrem esse filho, ouçam esse filho, corram para dizer às suas esposas, as esposas a dizerem aos seus maridos: nasceu um filho, o Redentor de Israel, para que a nossa casa seja salva pelo libertador, o sol da justiça, que é Jesus Cristo. Mas quando ele já nasceu, tendo ele já nascido na nossa casa, nós precisamos pedir a ele: Senhor, ensina-nos a educar os nossos filhos, a cuidar das nossas esposas, a respeitar os nossos maridos, a trabalhar, a prosperar, para que não seja a minha vontade, nem a minha lei, nem a minha forma de fazer as coisas, mas a do Senhor. A do Senhor. Você pode se perguntar: Senhor, mas eu não tenho mais aquilo que a mulher de Manoá tinha, revelação direta do Senhor. Não tem problema. Você tem a palavra, você pode ler. E você tem também os presbíteros da igreja para instruir sobre o que fazer. A nossa época não é inferior à época em que a esposa de Manoá, esta mulher sem nome, tinha ao falar diretamente com Deus. É muito superior. Ela só tinha ali a revelação da Torá. Poucos livros. Nós temos ali agora a Bíblia inteira à nossa disposição. Se padecemos por falta de conhecimento, não é porque Deus não revelou. É porque nós temos sido negligentes. Tendo conhecimento, irmãos, o que vem depois é submissão. Não pode ser do meu jeito. Não pode ser o que eu acho melhor. O que eu acho que é pecado, o que eu não acho que é pecado. Não são os meus olhos que vão definir certo e errado, mas é a lei de Deus. Peçamos ao Senhor que sejamos conformados a essa lei, para a glória de Cristo. Amém.